Y el título de la palabra es Rama junto a una fuente. Diga, rama junto a una fuente. Recordando solo lo que he hablado en Génesis 49, es cuando Jacob, papá de José, llama a sus 12 hijos para dar una bendición, porque era una despedida, él se estaba muriendo, entonces él quiere bendecir a cada uno de sus 12 hijos, y cuando llega José, el 11º, él da una bendición y habla palabras muy profundas, palabras muy puntuales, muy proféticas, y resume la vida de ese hijo. Y él termina diciendo, ese hijo fue distinguido, fue diferente de sus hermanos. Y voy a leer el contexto para que ustedes se recuerden. Génesis 49, 22. Rama frutífera es José, rama frutífera junto a una fuente. Sus vástagos o sus ramas se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente o sobre la cabeza de aquel que fue distinguido o apartado de entre sus hermanos. Diga amén. Já meditamos em partes e hoje eu quero concentrar-me nessa parte que Jacob habla sobre José, dizendo assim: uma das coisas que hizo esse hijo distinguido diferente foi porque ele era uma rama junto a uma fuente. Ele tinha uma fuente. Nós outros todos aqui creio que temos teléfono celular, verdade? Quem tem um teléfono celular aqui, levanta as mãos. Esse teléfono celular que se chama smartphone, porque antes não havia alguns que não eram tão smart antes. Quem já tuvo isso que não era tão smartphone? Levanta as mãos aí, meu amado. Essa cosita que se abria assim. Não hacía muito, só chamada, verdade? E saiu essa cosita smartphone, e por mais smart que seja, por mais coisas que uno pode fazer, todos os dias, essa cosita tem que fazer que com ela? Descansar, enchufado em uma corrente, para que pueda recargar a bateria, para que pueda seguir produzindo. Sin recargar a bateria, sin descansar en la noche cargando o cuando sea, el otro día no va a ser productivo. Y la misma cosa es con nosotros. Si nosotros no tenemos una fuente, es imposible mantenerse productivo, agradando a Dios la vida entera. Entonces, lo que hizo la diferencia cuando ese papá mira a su hijo e vê quão distinguido foi a lo largo de los anos, porque o reino de Deus, a obra de Deus, não são 5, 6, 7, 8 anos, é larga. Quando estudamos aqui o livro de Neemias, nós vimos que a reconstrução de los muros era algo não só de 50 dias, 50 e poucos dias, pero era uma construção larga. Por isso, tinha a ideia de que larga é a caminhada. E é o mesmo com nós outros. A vida cristiana não são poucos anos, são muitos anos. E quando ele vê seu filho e diz: a maneira que foi produtivo, a maneira que agradava a Deus, a maneira como anduvo e caminhou por anos e anos, solo pode ser assim alguém que teve uma fuente, que era conectado. Então ele diz mais específico, ele habla assim, Génesis 49, 24. Mas su arco se mantuvo poderoso, o su arco se mantuvo firme, e los brazos de sus manos se fortaleceram por las manos del fuerte de Jacob, de nombre del pastor, la roca de Israel. Aqui então o papá dá 3 palavras específicas e não são aleatórios, não são só porque ele quis falar, são coisas profundas. Quando ele disse assim, ele foi ajudado, ele foi fortalecido por el fuerte, por el poderoso de Jacob, o que ele está dizendo é que gran parte de ser bem sucedido como José foi porque as manos del Todo-Poderoso, el fuerte de Jacob, estava com ele. Quando ele recebeu capacitações sobrenaturais que ele não tinha, quando ele recebeu revelação de sonhos de outras pessoas, quando ele recebia inteligência e sabedoria administrativa para administrar os negócios de tantos homens, até chegar a ser o governador do império, o que o papá mira e disse assim: parte é porque o Todo-Poderoso era com ele.
Ele tuvo algo em ele que não era comum, não era normal como qualquer empresário, não era normal como qualquer administrador, não era normal como qualquer bom trabalhador. Algo havia extra que el fuerte, el todo-poderoso era com ele. Amém, meus amados? A outra coisa, ele disse, el pastor estava com ele. El pastor, em nome del pastor. Ou seja, ele foi guiado, ele foi cuidado. Su mente, su coração, suas decisões eram decisões pastoreadas por el pastor, por el Senhor. El Senhor foi guiando seus passos e cuidando seu coração. E por último ele disse, la roca de Israel estava com ele. La roca quer dizer lo que lhe dava sustento, lo que lo sustenia em las instabilidades que ele passou. Então, quando o papá disse que esse homem, agora já maior, mirando seu filho maior, já também papá de 2 muchachos, quando ele vê a história, ele disse, ele foi bem sucedido, pero ser bem sucedido não foi só uma parte natural humana. Aqui também tuvo a mano de Deus, e ele resume dizendo, ele tinha uma fonte. Ele tinha uma fonte que ele estava sempre conectado. E quando tu vê, quão impressionante foi a história de José, é claro que tu vês aqui que ele tinha algo de Deus, coração conectado com o Senhor. Suas fontes eram o Senhor para ser quem foi. Sus cimientos, seu relacionamento com Deus, seu pacto que ele tinha com o Senhor. Então, o que esse papai estava dizendo, esse filho foi distinguido, e presta atenção, igreja, e esse é o ponto importante, não só porque ele operava em natural como ser humano normal, é porque por detrás ele tinha uma vida espiritual. Diga assim, não operava em natural, tinha uma vida espiritual. Então, Jacob reconhece, há uma relação, há uma correlação aqui entre algo humano que José tinha em ele, uma capacidade humana, junto com algo divino, junto com algo de Deus. Aqui não era só a história de muchacho muito bueno em lo que hace. Aqui não é uma história só de homem que é bom trabalhador. Pero aqui há algo que é, alguém que é bom trabalhador em todo o que coloca suas manos, pero também há as manos do Senhor. Aqui se uniram as duas coisas, e eram as manos do Senhor que moviam os braços de José. E muitas vezes é assim com nós outros. São as manos do Senhor que movem nossos braços. São as manos do Senhor que nos abre puertas. São as manos do Senhor que nos hace prosperar. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Então, o que hacía José ser quem era porque antes de ser bom trabalhador, havia alguém que governava seu coração, alguém que governava suas decisões. Esse mundo é lleno de pessoas distinguidas, lleno de pessoas que impactaram sua geração, vamos assim dizer, e pessoas sem nenhuma vida espiritual, quizás pessoas até que não creem em Deus, ateus, pero que impactaram, que fizeram diferença. Se tu vê alguns nomes que nós outros podemos pensar assim rapidamente, que eu estava pensando, por exemplo, Albert Einstein, físico alemão, marcou a história com os seus estudos. Outro mais recente, Stephen Hawking, também era físico inglês. 2 físicos, alemão e inglês, também com seus estudos e com sua sabedoria, marcaram pouco o mundo, deixaram uma história. Se falamos de empresários, podemos falar de um mais recente que quizás os mais jovens conhecem, Steve Jobs, que foi o que inventou o iPhone, esse é diretor da Apple, já faleceu, mas deixou aí o iPhone, o iPad e todo o que conhecemos nós outros. Podemos pensar em Bill Gates, empresário, dono de Microsoft, que inventou a computadora de muitos de nós outros usamos todos os dias, o Windows. Homens que fizeram muitas coisas. O mais recente, o mais famoso, Elon Musk, dono de Tesla, engenheiro e de todo, quer ir para o espaço, para a Luna, para Marte, para qualquer outro planeta que pueda. Gente que hace diferença, gente que, vamos dizer, estudia, trabalha, é inteligente em lo que hace, pero solo toca uma esfera humana, solo toca uma esfera natural, não toca os cielos, não marca uma história, não tem uma história escrita junto com Deus. Se acaba. Se van, passa, e toda essa história impressionante queda em la terra, é algo temporal, algo humano. José não foi assim. Hasta hoje nós outros estamos falando de José de la maneira que Deus o usou, não só como bom empresário em Egipto, bom administrador,
pero como um homem que tem características em seu caráter, em seu coração, que hasta hoje nos impacta. Então, incrédulos, pastor, podem fazer muitas coisas? Podem fazer, e fazem. Tu te pode impressionar com tantos eles aí afuera, e está impressionado com quantas coisas fazem, pero não deixam de ser incrédulos. Não deixam de ser desconectados da fuente. Não deixa de ser gente que quando se vai, quizás nem vai estar com o Senhor. E essas coisas nós temos que ter claro, porque esse papai está dizendo: meu filho não foi um que quando se foi desconectado da fuente. Foi muito bem sucedido em todo o que isso, pero quando se foi, estava conectado à fuente. Quando se foi dessa terra, ele estava pegado ao pastor, à la roca de Israel, ao Todo-Poderoso. E meu Deus passou a ser o Deus de meu filho. Quantos são assim? Quantos querem ser assim? Diga glória a Deus aí, meu amado. Amém? E ele disse: ele foi distinguido. É verdade, meu filho, tuvo virtudes, capacidades humanas. Pero lo que esse papá le llama mais a atenção é como foi tão ajudado por Deus. Foi algo que passou de natural. Não era normal o que passava com José. E esse muchacho que se transformou em um homem, teve um poder. Presta atenção, meu amado. Teve um poder que o mais poderoso de los incrédulos nesse mundo não pode alcançar. Há muita gente que é poderosa, pero poderosa incrédula. José teve um acesso a lugares que esses homens poderosos incrédulos não tinham. Teve acesso ao coração de Deus. E isso, meu amado, é o que mais vale. E temos que ter essa capacidade de ver esse mundo dessa maneira. Nós outros vamos lidar com gente bem-sucedida, pero tem uma fonte. Está conectada com esse Deus que quando eu me vaya de aqui, essa fonte é o que mais vale. Ou está conectada só com negócios dessa vida. Eu conheci muitos empresários e conosco muitos empresários que toda sua vida está conectada só com seus negócios de aqui, não há conexão nenhuma com o Senhor. E aí essa história passa, essa história não prospera, essa história só termina quando essa pessoa se vai. Então, o desafio de ser esse filho distinguido como José foi, é viver trabalhando como trabalhamos, e fazendo bem o que nós outros hacemos, pero com um propósito. Conectado com o propósito de Deus, prosperar com o reino de Deus também, prosperar com a palavra de Deus também, prosperar com todo o que Deus nos ha dado também, e não só com os negócios dessa vida. E aqui está dizendo, ele foi bem sucedido porque nunca se desconectou da fonte. José podia haver desconectado-se, ele estava lejos de papá, lejos de mamá, lejos do povo de Deus, passou muito tempo apartado de todos. Foi bem sucedido onde estava, nessa terra estrangeira. Podia muito bem deixar de ser esse homem de Deus e ser um bom empresário. Iba ser rico como foi, iba viver e como viveu 80 anos, desfrutando de muita riqueza. José não foi pobre a vida inteira. José com 17 saiu da casa de seus padres. Com 30 anos chegou a ser o segundo homem maior do Egito. E de aí viveu um nível, um status altíssimo. Então, não era alguém que não tinha condições, não era alguém que não tinha acesso a riquezas, não era alguém que não tinha acesso a dinheiro. De hecho, ele comprou todo o Egito para Faraó, um tremendo administrador, pero nada de isso corrompeu o coração de José. A fonte onde ele estava conectada valia mais que todos os negócios que ele administrava. E assim deve ser minha vida e sua vida, meu amado. Nós outros necessitamos ter nosso coração pegado à fonte. Jesus dijo: ustedes não podem ter dois senhores, ustedes vão servir a Deus ou vão servir a las riquezas. Há que tomar uma decisão. E esse papá disse, ele foi diferente. Agora presta atenção, a Bíblia não descreve tantos detalhes de encontros poderosos de José com Deus. Tu não vas a ver isso. Por exemplo, quando tu vês a história de Moisés, tu vas a ver que há muita descrição de encontros poderosos de Deus com Moisés cara a cara, em um monte, onde a glória do Senhor e na nuvem do Senhor venia. Tu não vês isso com José, por lo menos descrito. Tu não vas a ver o que passou com Daniel, que 3 vezes a dia ia à sua habitação, abria a ventana e orava, e orava, e orava. Tu não vas a ver José 3 vezes a dia abrindo a ventana e orando, orando, orando. Por lo menos não está descrito. Tu não vas a ver como foi com Abraão, onde ia construir um altar.
E tu pode dizer, não, isso não é um homem de Deus. Se não construi altar, se não abre a ventana para orar 3 vezes ao dia, se não é assim como Moisés, que tinha um encontro na nuvem, isso não é um homem de Deus. Quem eres tu para dizer isso, meu amado? Às vezes nós outros miramos e decimos, não levanta a mão, não canta, não sei que, não é de Deus. Quem eres tu para dizer? Os frutos vão a dizer. Tu pode levantar a mão o dia inteiro aqui e cantar a coisa mais linda, pero os frutos vão dizer quem é e quem não é de Deus. Aqui tu vês um muchacho que não há tanta descrição, pero é inevitável de tu ver que ele era um homem de Deus, que Deus lo sustenia e que se movia por la palavra de Deus, porque tinha um pacto com Deus. Tinha uma aliança com Deus. Sua resiliência, seu caráter de não negociar sua fé em Deus, de não traicionar seu jefe Potifar com sua mulher, de nunca roubar a nadie, de nunca hacer dano, sempre honesto, são coisas, atitudes de um caráter que era conectado com Deus. E ao mesmo tempo, porque era assim, era muito produtivo. Se movia com uma habilidade enorme em administração. Nunca enterrou seus dones. Preso em um cárcere, era usado em seus dones para revelar sonhos del panadeiro e del... Panadeiro e ele? Ustedes não sabem muito a Bíblia, né? Como é? El copero, glória a Deus. A gente aqui, lleno de gente que estuda a Bíblia. E ele não enterrou seus dones aún estando preso. Foi usado. De hecho, foi por usar esses dones que um dia ele foi levado à presença del faraó para revelar os sonhos de faraó. Que é o que levou José à presença del faraó? Não haver enterrado seus dones, mientras passava lutas. Então é um coração, é um caráter, uma maneira de ser que se não abre ventana 3 vezes ao dia, se não está aí fazendo um altar, não sei como era a vida dele, porque a Bíblia não disse, pero é claro que de Deus esse muchacho era e tinha um coração pegado ao Senhor. Amém, meus amados? Claro que no Novo Testamento nós outros vemos o modelo do Senhor Jesus. Parava, buscava a Deus, se apartava da multitud, callava as outras vozes. Isso sim, nós outros também devemos fazer. Pero aqui tu vês em um homem que não tem tantos detalhes, pero lo que tu vês é o fruto, quando o papá lo vê e termina a vida dizendo, esse foi distinguido porque uma das coisas que sucedeu com ele é que nunca se desconectou da fonte do Senhor. Amém, meus amados? Quantos querem ser bem sucedido aqui em sua vida? Levanta as manos. Tu não pode jamais desconectar-se da fonte. O dia que se desenchufe é como uma rama desconectada da vida, vai começar a morrer, vai começar a secar-se. E porque ele tinha essa fonte, mira como Deus lo prosperava. Gênesis 39:1. Los ismaelitas levaram a José a Egipto, e allá se lo comprou a eles um egípcio chamado Potifar, que era oficial del faraó e capitão de sua guarda. Ou seja, quem lo comprou foi um alto general, ok? Rico, tremendo empresário, muitos negócios, comprou a José. Pero o Senhor estava com José, e este prosperou em la casa del egípcio, su amo, e su amo se deu conta de que el Senhor estava com ele. Su amo se deu conta de que o Senhor estava com ele, e lo hacía prosperar em todo lo que empreendia, de modo que José se ganó su buena voluntad, e le servía, e su amo lo nombró mayordomo de su casa, e dejó em sus manos todo lo que tenía. Desde o momento em que José quedou a cargo da casa e possessões do egípcio, o Senhor bendijo sua casa por causa de José. Mira isso, meu amado. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más de lo que tenía, además de lo que comer. O sea, a única coisa que esse homem começou a ver é o prato de comida que estava delante. Ele disse, olha que comida rica hoje. E lo demás, não sei nada, José cuida. Tu disse, pastor, onde está o resumé de José? Não havia resumé. Onde está a carta de indicação? Oye, esse é um bom empleado. Aqui está a história. Não havia. Lo que havia era um bom trabalhador. Lo que havia era alguém que ele mirou e disse, é diferente. Esse quando chega para trabalhar é diferente de los outros escravos, porque aqui nós outros estamos falando de escravo. Esse quando chega para trabalhar não está chorando, dizendo, não, isso não é meu trabalho. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, meu amado, my gosh, que uno vem de outro país e hace qualquer coisa, verdade?
Quando eu cheguei aqui, eu comecei as oficinas a escutar: "This is not my job." Esse não é meu trabalho. E eu disse: "Como? Esse não é meu trabalho." E escutei muitas vezes isso. Quantos aqui já escutaram essa cosita? Isso não é meu trabalho. Levanta as mãos assim, minha mano. Quantos já disseram isso? Isso não é meu trabalho. Abarra a mão. Confiesa. Déjame dizer, se tu tens essa mentalidade, esse não é meu trabalho, this is not my job, vai quedar aí onde tu está. Porque se tu queres ser excelente e diferente, tu tens que ser como um José e dizer: é meu trabalho, esse mesmo, dá-me passeio. E assim, esse muchacho era. Não havia essa cosita, isso não é meu trabalho. A cosita era: hay que hacer, dá-me para cá. E quando agarrava para ser o que nadie queria, quedava tão bem hecho, que esse jefe mirava e dizia: uau, isso não está sendo só porque tem que ser, você está sendo com o coração. É trabalho que haces diferente. E ele foi ganhando confiança, de maneira que esse homem lhe deu a administração de todo. E eu te digo, meu amado, isso não sucede. Nadie confia todas suas possessões, todos seus negócios, suas finanças. Nadie confia tanta coisa em la mano de alguém que não é, não só capacitado de um bom empresário, pero que não seja de confiança, que não tenha um caráter correto. E aqui ele chegou a administrar tudo. Por quê? Porque tinha um mesmo coração, um caráter correto, honesto, bom administrador, pero também honesto e correto. Vá para a prisão de um dia ao outro. Quem vai para essa prisão enganado aí por la mujer de Potifar? Quem vai para aí? Um excelente trabalhador. E tu pode dizer: não, a hora que cambiou de trabalho está amargado. Aí vai ser diferente. Agora está amargado com a vida, vai deixar de ser um bom trabalhador, não está no trabalho que lhe gusta, não está no trabalho que tem a graduação, está em um trabalho aí Mickey Mouse, mais ou menos. Vamos ver agora como vai ser José. E José vai para um cárcere. Mira o que passa aí adentro. Gênesis 39, 20. Tomou su ama José e lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y ahí lo mantuvo. Pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en la prisión. El preso cuidando de los presos, man. Todo lo que ahí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba a cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Diga gloria a Dios. Cambió el trabajo, cambió la empresa. Y aquí sigue el mismo corazón. Yo no trabajo por el dinero. Eu não trabalho porque quero ser rico, eu não trabalho por uma posição de títulos, eu trabalho porque quero ser com excelência, eu trabalho porque quero dar mi melhor, e não importa onde estava sendo ele melhor, e haciendo assim, foi sendo treinado por Deus para posições mais altas, porque aquele que é fiel en el pouco, também vai ser fiel en el muito, e aquele que é desonesto e infiel en el pouco, Deus já sabe, vai ser desonesto e infiel en el mucho. E aqui, em la cárcel, seguia treinando seus talentos administrativos, administrou toda a cárcel, organizou toda a cárcel. Eu creio que puso um sistema de internet em la cárcel, controlava os presos, salia um gráfico de todos os presos, quem se portava bem, quem se portava mal, todo controladito aí na internet. O jefe entrava por el celular e veia todo, o jefe tranquilizou, digo, ai, glória a Deus, esse muchacho controla todo. Eu solo aqui de la casa, estou mirando aqui e chega aí para ver negócio todo limpo, organizado, cada preso em sua jaula, não sei como era esse. Pero aqui disse que a cárcel prosperava, meu amado. Não sei o que é uma cárcel próspera, pero essa coisa era buena. Eu creio que os presos querem ir para a cárcel de José. Essa é buena. Llévame para aí. Porque quem tem esse coração, meu amado, onde entra, hace diferença. Donde entra, trae luz em las tinieblas. Mira as oportunidades e diz: esse não é meu trabalho. Não, mira as oportunidades e diz: dá-me para cá, déjame que eu hago. E quando agarra para ser, hace tão bem hecho que o jefe, os outros miram e dizem: uau.
Porque um jefe vê todo. Isso eu aprendi com meu papá, eu já disse isso várias vezes. Quando eu era mais jovem e trabalhava em um warehouse, em uma bodega, carregando e descarregando caminhões e rastras e tudo isso, e contenedores. Quando eu trabalhava aí, muita gente da bodega ia dormir depois do lanche, depois do almoço. Se escondia nas esquinas da bodega grande e ia dormir. E meu papá, desde quando eu estava aí, ele me disse: tu nunca haga isso, nunca vá dormir como essa gente vai dormir. Busca o que fazer. Depois do almoço, se tu não está cansado, busca algo para hacer. E se não há nada para hacer, inventa. Varre a bodega, saca a caja de aqui, põe para allá, organiza os pallets, pero hace algo, pero não quede sem fazer nada. E meu papá me disse assim, porque eu fui jefe, e como jefe eu quero dizer uma coisa: os jefes sabem tudo, sabem quem trabalha e quem não trabalha. E nem necessita estar aqui, ele sabe quem nasce. E eu aprendi, eu era jovem, eu digo, uau, eu não sabia disso. Eu pensei que os jefes só sabiam quem quando está aí mirando nos outros. E meu papá disse, não, um jefe sabe quem trabalha bem. Hoje eu sou jefe, há muito tempo já sou jefe. Ou já fui gerente também de empresa com pessoas debaixo de mim. E isso é a maior verdade, tu não necessita estar vigilando, tu sabe quem trabalha. Porque quando te traz um repórter, quando te traz a informação, sabe o que está falando, sabe o que está haciendo, tem noção, é organizado, é bem preparado. Tu não necessita ver, os frutos hablam. E aqui, os frutos hablavam. Os frutos mostravam quem coração tinha José. E porque tinha uma fuente, não era só um bom empresário e trabalhador. No momento onde aqueles dois homens que estavam junto com ele presos tiveram sonhos, José não havia enterrado seus dones. José não havia desconectado-se da fuente, onde já não recebia mais revelação e direção de Deus. Quando tuvo os sonhos, José recebe revelação de los sonhos. Estava preparado, estava enchufado na fuente, conectado com o Senhor. E um dia, depois de revelar os sonhos, ele agora é chamado de um momento a outro para estar delante do homem mais poderoso do Egito, de um dia ao outro. ¿Por quê? Porque esse homem também estava tendo sonhos. E aí disseram, olha, afeita-te, peina, cambia a roupa, que o homem te chamou. E quando ele vai delante do faraó, José vai dar a interpretação de los sonhos que Deus havia dado, que nadie entendia. E agora ele, porque está conectado a uma fonte, recebia de Deus a capacidade de revelar os sonhos. Mas não foi só isso que ele disse ao faraó. Quando ele revela os sonhos do faraó e dá detalhes de lo que significava, José também, ao mesmo momento, lhe dá toda a estratégia administrativa de lo que deveria ser hecho. Además de isso, ele dá um plano logístico completo de todo o que se deve fazer em todo o reino. E disse, vamos fazer assim, a ser assado, se tu haces dessa maneira, vamos prosperar. E da maneira como ele habla, a maneira como ele apresenta todo o plano e o projeto, Faraó se quedou abismado. A gente que estava a seu redor disse assim, não há outro melhor que esse muchacho para fazer isso. 30 anos de idade tinha nesse momento. Mira o que diz em Gênesis 41:37. El plan le pareció bien al faraón e a todos sus servidores. Entonces el faraón dijo a sus servidores, ¿podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? A José le dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo eso, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú, así que tú estarás al frente de mi casa, y todo mi pueblo se someterá a lo que usted diga. Solamente en el trono seré mayor que tú. También le dijo el faraón a José, como ves, yo te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Y el faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. También hizo que lo vistieran con ropas de lino muy fino y en el cuello le puso un collar de oro. Después hizo que subiera en su segundo carro y que delante de él se gritara, de rodillas, y lo puso al frente de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón le dijo a José, yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Diga assim, uau. Diga uma vez mais, uau. Tu crê que isso é normal, meu amado? O faraó inventou uma posição que não havia.
Essa é a maneira como Deus bendecia a José. E eu repito, 30 anos de idade nesse momento. E essa capacidade de dar revelações espirituais, unida com uma capacidade administrativa, unida com um coração correto, onde já havia resistido ao assédio sexual de uma mulher que queria acostar-se com ele e disse: não, porque tu eres a mulher de mi jefe, eu não vou fazer semejante coisa. Um caráter sem nada ver, sem nada vigilar, um caráter onde tinha um coração conectado a uma fuente. Porque era fiel a Deus, também era fiel a las pessoas. Porque minha fidelidade com minha esposa Lana, ela não empieza só quando eu sou fiel a Lana, ela empieza quando eu sou fiel a Deus. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a minha esposa. E aqui ele era fiel a Deus, por isso também nunca deixou de ser infiel com seu jefe. Porque ele era fiel a Deus, quando foi preso injustamente, nunca deixou de mirar a esse Deus e dizer: que é o que tu tienes agora, Senhor, aqui nesse lugar, que não me gusta, pero eu vou fazer mi melhor. E esse coração, sua integridade, seu temor a Deus, fazia com que ele tivesse, por onde passava, uma luz, um brilho, uma diferença, que a gente dizia: que é o que esse muchacho tem? Não há outro tão inteligente como tu, não há outro tão capaz como tu. Meu amado, nós temos que pedir a Deus essa capacitação. Amém, meus amados? Nós não podemos ser solamente buenos empresários, buenos trabalhadores, que sabem vender bem, uma boa lábia. Há essa expressão em espanhol, que habla bem, que vende até um avião caindo, vê? Nós temos que ser mais que isso. Nós temos que ter um coração, uma integridade, uma excelência em tudo o que hacemos, onde também está conectado com o Senhor, que a gente vê o Senhor em nós, não só buenos trabalhadores. Salmo 78, 72, mira o que disse: e los apacentou conforme a la integridade de su coração, los pastoreou com la perícia de sus manos. Eu vou ler e tu repite comigo, por favor. E los apacentou conforme a la integridade de su coração, e los pastoreou com la perícia de sus manos. Que está falando de Davi. Está dizendo: Davi, ele não só administrou, pastoreou o reino como rei com la perícia de sus manos, pero também conforme a la integridade de su coração. Então, se tu vê que integridade e perícia andam juntos. O que é perícia, pastor? Perícia é um talento, uma capacidade, um esforço, uma habilidade, uma experiência. São virtudes importantes que um trabalhador, uma pessoa vai logrando com o tempo. Pero aquilo que a palavra de Deus está dizendo é: tu pode ter todo isso, talento, experiência, capacidade, ser excelente em lo que hace, pero se isso não está cimentado com integridade, um momento ou outro o castillo cai. Um momento ou outro o show passa. Então, meu amado, temos que entender que ele foi quem foi, não só porque tinha talento, habilidade, um bom administrador e é muito sábio, inteligente, é porque tinha um caráter. Era íntegro em tudo o que fazia. José tinha uma coisa que se chamava credibilidade. Diga isso, credibilidade. Para que Potifar entregasse todas suas manos, para que o jefe de los presos entregasse al preso José todo em suas manos, para que Faraó entregasse todo o Egipto em suas manos, era porque esse muchacho tinha muito mais do que um bom coração, uma boa gente, um bom administrador, era porque era gente de confiança, gente com um caráter confiável, gente leal. E aqui nós outros vemos que ele foi passando por situações, pero mantinha um bom nome, mantinha um bom testemunho. Mira o que diz Provérbios 22:1. Mas vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Entonces, ele tinha buena fama, ele tinha um bom testemunho, ele tinha um bom nome, ao mesmo tempo era dedicado em lo que hacía. Donde colocava suas manos, hacía com todo coração, era excelente em lo que hacía. E aí nós outros vemos duas coisas: um caráter conectado à la fuente, el Senhor, um caráter parecido com o caráter de Deus, e ao mesmo tempo um excelente trabalhador em todo o que hacía. Quando se une essas duas coisas, meu amado, com o compromisso com Deus, com o propósito com Deus, unindo a la fuente, unindo a um excelente trabalhador, lo que se hace é um bombaço. Lo que se hace é a conclusão desse papá: foi distinguido,
foi diferente, foi excepcional delante de qualquer outro irmão. Quantos querem ser assim? Aqui diga amém, meu amado. Colossenses 3:23 diz assim: e todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, e não como para la gente, porque já sabem que o Senhor les dará la herencia como recompensa, pois ustedes sirven a Cristo, el Senhor. Aqui está dizendo: todo lo que ustedes hagan, hagan con todo el corazón. Com todo el corazón. Tu pode graduar-se em qualquer coisa, ter um título, e não hacer de todo o coração. Há doutores que estudaram a vida inteira e hoje são doutores, ganham dinheiro. Quizás lo hicieron todo por causa de dinheiro e del status. Não hicieron porque su coração ama a profissão. E tu vê a diferença de quem ama e de quem não ama a sua profissão. Porque aquele ama, ele não está haciendo por el dinheiro. El que ama lo que hace está haciendo porque quiere hacer el bien, quiere hacer con lo que Dios le ha dado el mejor para la otra persona. Consequentemente, quizás va a venir dinero, va a venir posiciones y va a venir buen status. Pero la fuente no es esa. La fuente es: yo quiero hacer con todo corazón lo que me fue dado para hacer. Cuando no es así, cuando yo hago solo porque da dinero, yo no soy excelente. Yo hago sin corazón. Pero quando eu coloco meu coração, meu amado, e hago como se fuera não para a gente, sino para o Senhor, nós outros hacemos diferença do que nós outros hacemos. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Agora presta atenção, um hecho bem interessante sobre a vida de José é que José nunca chegou a ser o número 1 de nada. José sempre, por onde passou, sendo uma pessoa que influenciava todos os ambientes por onde passava, ele nunca chegou a ser o número 1. Em la casa de Jacob, seu papá, ele era o hermano mais jovem e que servia a los hermanos maiores. Ele não era o primogênito, ele não era o número 1, pero se transformou em o mais excelente de todos por causa de seu coração. Não é um título, é ele coração. Não é uma posição, é ele coração. Em la casa de Potifar, Potifar le deixou administrar todas as coisas, pero ele nunca chegou a ser o dueño de todo. Ele nunca foi o dueño de todas as coisas, ele foi um mayordomo. E nesse lugar, sem ser o número 1, hizo excelente trabalho que chamou a atenção de todos. Sale de aí, vai à cárcel. La cárcel, ele não era o jefe último. Havia um que ele tinha que reportar, que era a autoridade máxima naquele lugar. Ele era, vamos dizer, o número 2, pero como número 2, hacía excelente trabalho em todo o que hacía. E quando chega a esse lugar de governante, ele não era o número 1, o número 1 era quem? Faraó. Ele era, vamos dizer, o número 2, pero essa posição nunca lo puso para abaixo. Que é o que temos que entender, meu amado, é que é possível ser boa influência. É possível ser frutífero, é possível servir a outros, é possível mover em seus dones e talentos em todo, sem ser protagonista, sem ser que tem o microfone na mão, sem ser que canta aqui adelante, sem ser que aparece muito. É possível servir a Deus com todo o melhor que nós outros temos, sem ser número 1. Pode ser número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não sei de onde o número é, mas não importa o número. Lo que importa é nosso coração. ¿Por que José estava tranquilo en eso? Porque ele sabe quem é. Não tem que provar nada a nadie. Não tem que ganhar dinheiro para mostrar seu valor. Já tem valor, com dinheiro ou sem dinheiro. Se sou governante do Egito, tenho valor. Se estou preso em um cárcere, eu sigo o mesmo valor. Donde me coloquem, eu vou prosperar e vou ser bendecido. Amém, meus amados? Não tinha uma identidade basada nessas coisas terrenales. Sua identidade estava em Deus, tinha uma missão, era seguro de quem era, seguro de seus valores, e ele então recebeu de Deus o que eu chamo uma capacidade de não ser o primeiro. Diga assim: uma capacidade em Deus de não ser o primeiro. Isso é de Deus, meu irmão. Quanta gente insegura peleia por posições. Quando tu peleas por posições, te tranquilito que tu está peleando porque está inseguro de quem tu eres. Porque quando tu estás seguro de quem tu eres, tu não necessitas pelear por posições. As portas se abrem, Deus abre a porta que é para ti, e a porta que o Senhor abre, nadie cierra, e a porta que Deus cierra, nadie abre. Quantos creem nisso, meu amado?
¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ser lo mejor en lo que yo hago y tener la fuente. E tener la fuente. Provérbios 22, 29 diz assim: has visto um homem cuidadoso? Outra versão diz diligente, perito, que hace bem seu trabalho, competente. Já viste um homem cuidadoso em seu trabalho? A Bíblia diz assim: delante de reis estará, e não delante de gente de baja condição. O que está dizendo aqui não é que gente de baja condição tu não tem que estar falando com essa gente, não é isso. O que está dizendo é: se tu te haces perito, especialista, bueno em lo que tu haces, diligente, esté tranquilo, pouco a pouco, as portas vão abrindo de tal maneira que tu agora não só trabalha com coisas de pequenas condições, pero vai ser colocado delante de gente de muita condição. Tu dices: que é o que me levou a esse lugar? Um excelente trabalho, perito, competente em todo o que hace. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Déjame dizer uma coisa: não é só ser cristiano. E às vezes nós outros confundimos essa coisa. Eu estou pensando: eu vou à igreja, sou cristiano, Deus me vai obedecer. Eu vou abrir uma empresa aí, vai todo sair bem. Haga sem excelência, haga sem preparo. Não haga de um nível que a competência hace para ver que é o que vai passar, meu amado. Quando eu abri minha empresa, muitos anos atrás, se sentou um jovem da igreja de Miami comigo, que começou na empresa de caminhões. E minha empresa eu uso muito serviço de caminhão, porque tenho que é transporte, então tenho que usar caminhões. E sentou um jovem da igreja comigo e queria manejar minhas cargas e levar ao aeroporto e tudo isso. Então, quando sentou, eu fui perguntando a ele. Eu digo: ok, ¿tienes seguro em los caminhões? Não. Eu digo: ok. ¿Tu tienes candado automático? Não. Eu digo: ok. Tu sabes onde tu caminhão está? Tem GPS no caminhão? Se alguém lo leva, tu sabes onde foi parar? Não. Eu digo: meu irmão, eu não posso dar a carga a ti, então. ¿Por quê? Porque eu estou administrando propriedades de outras pessoas. Eu não sou o dueño dessas cargas. Eu sou alguém que eles me confiaram essas cargas para entregar a alguém de confiança. Meu nome está em jogo. Isso aqui não é uma questão se tu eres cristiano, eu sou cristiano, se tu eres lindo ou não és lindo, e nada disso. Aqui é uma questão: tu vas ser com excelência ou não. E eu lhe dije: se tu queres chegar a esse nível de cargas maiores, tu tens que ter esse nível de serviço, esse nível de qualidade, porque senão tu não vas a poder. Se enojou comigo. Estou falando em sério. Se enojou, foi falar com outro pastor. Disse: não, esse pastor Estefano não serve. Pero esse pastor também é empresário. Salió mal. Ele disse: não, ele tem razão. Ele está falando contigo lo que é. Tu está tratando de aproveitar-se porque é irmão em Cristo para ganhar a carga de ele, pero tu não está preparado para manejar essas cargas. Conversação de gente madura, conversação de gente de Deus. E às vezes nós outros queremos só abrir um negócio ou fazer uma cosita. Deus é comigo. Sim, meu amado, pero tu tens que fazer diferente. Tu tens que ser igual ou melhor que a gente aí afuera. Não é só porque tu eres cristiano e muito bonito e gente, boa gente, que a gente vai cerrar um negócio contigo, meu amado. Tem que ver em ti caráter, preparo, histórico, experiência. Tem que ver um paquete de coisas. E Deus vai abrindo portas, Deus vai dando graça. E uno vai passo a passo alcançando lugares, como Provérbios está dizendo. Tu vai estar um dia delante de gente que não é só de baja condição, vai estar falando com gente de melhores condições. Amém, meus amados? Pero eles não vão confiar coisas grandes em quem não tem uma competência, não tem um caráter preparado para cuidar de todo o que hace. Amém, meus amados? Por que José administrou tanto? Porque era essa persona capacitada, essa persona que hacía com excelência. Pero eu te digo, para ir terminando, que José podia ter todo isso, pero sem la fuente, se não fuera la fuente que ele estava conectado, que é o Senhor, todo isso que José hizo quedaria sem propósito. Todo isso desconectado do reino de Deus, desconectado da obra de Deus, iba a ser um empresário mais, iba a ser um homem rico mais. Quando morrera, nem de José estávamos falando acá. Sabe por que estamos falando aqui? Não é porque ele foi um bom empresário, é porque todo isso estava conectado com o reino de Deus. Todo isso levava para a glória de Deus. Amém, meus amados? E é exatamente isso o que Jesus disse. Jesus dijo assim, Juan 15:5: Eu sou a vid, ustedes las ramas, e que permanece em mim e eu em ele, este lleva muito fruto, pero separados de mim, nada podem fazer. Jesus dijo: el momento que tu se desconecte de mim,
Tu pode hasta ser empresário, hasta ser bom administrador e hasta ganhar dinheiro, pero tranquilito, tu desenchufaste de la fuente de alegria, de la fuente de fidelidade, de la fuente de gozo, desconectaste del reino, del propósito de Deus. É uma questão de tempo que essa rama vai ser estéril. É uma questão de tempo que essa rama não vai dar mais frutos. Uma questão de tempo que vai morrer. É uma questão de tempo porque se desconectou de la vida. Eu não quero jamais estar desconectado de la vida, nem ustedes. Amém, meus amados? E homens e mulheres, presta atenção, que não têm tempo para Deus porque estão muito ocupados. Está escutando aquilo que estamos falando, meu amado? Homens e mulheres que não têm tempo para Deus, que estão muito ocupados, um momento ou outro vão ser consumidos por todo, cansados, estressados. E não só isso, quando chegue aí, vão conectar-se a outras fontes. A própria palavra de Deus, Deus disse sobre seu povo: ustedes me dejaram la fuente viva e hicieron para ustedes cisternas rotas que não têm água. Não é que uno deja de buscar la fuente, tu haces outra. Então aí, se não tenho tempo para Deus, não busco ao Senhor, não estou crescendo em Deus, me desconecto de todo e me transformo solo um bom trabalhador, um bom administrador, um bom em todo o que hago, com o tempo o que passa é que vou conectando em outras fontes, que vai passar com o quê? Vai danhar a máquina, vai danhar minha vida, e quando eu vejo, estou corrompido. Eu não tenho mais o mesmo coração que eu tinha ao princípio. Eu não sou mais a mesma pessoa que era ao princípio. Tu dices por quê? Porque me desconectei de la fuente. Então, estar junto a la fuente é uma coisa que não tem nada a ver com seu irmão ou sua irmã, é contigo. Tu tens que entender: eu estou conectado com essa fuente ou não? Eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho essa consciência de que eu necessito a presença de Deus. Se eu tenho isso, meu amado, é bem provável que eu vou lograr passar por todas as estações da vida, como estamos falando esse ano, e vou ser, quizás como José, próspero, bem-sucedido. Não importa onde esteja, não importa por onde passe, eu vou ser rama junto a uma fuente. Pero se eu me desconecto, espera, é questão de tempo. Todo mundo que se desconecta, todo mundo que vai crescendo no mundo comercial, pero se olvida de la fuente, é questão de tempo que todo empieza a arruinar-se, todo empieza a cair, todo empieza a corromper-se. Não estou dizendo que não tem dinheiro, pero todas as outras coisas da vida se empieza a desordenar. Então, se eu te quero dizer que José foi quem foi, não foi só porque tuvo dinheiro por 80 anos de sua vida, porque governou Egipto de 30 a 110 anos de idade. Ele foi quem foi, porque nesses 80 anos de muita riqueza, conectado com a fuente, conectado com o Senhor. E quando se foi, o papá disse: esse é uma rama junto a uma fuente e nunca saiu desse lugar. Amém, meus amados? Para terminar, um exemplo que vocês conhecem muito bem, de Jesus, Marcos 9:2. 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, a Jacob e a Juan e los levou à parte solos a um monte alto. Aí se transfigurou delante de eles. Seus vestidos se volveram resplandecientes, muito blancos como a neve, tanto que nenhum lavador em la terra los pode deixar tão blancos. E viram a Elias e a Moisés que hablavam com Jesus. Então Pedro dijo a Jesus: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aqui. Hagamos 3 enramadas ou 3 carpas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia lo que hablava, pois estavam assustados. Então vino uma nuvem que les hizo sombra, e desde la nuvem uma voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. E luego, quando miraram, não viram a nadie más com eles, sino a Jesus solo. Mientras descendía del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Diga glória a Deus. Jesús chama 3 discípulos, Pedro, Santiago e Juan, para ir aparte, solos, para um monte. Esses 3 discípulos viviam com Jesus todo o tempo. Esses 3 discípulos despertavam com Jesus
Esos 3 discípulos dormían con Jesús todos los días. Ellos andaban con el Hijo de Dios todos los días. Ellos estaban aquí dedicándose los últimos años al ministerio de Jesús. Todo lo que ellos hacían era conectado con Jesús. Sin embargo, aquí en ese momento hay algo diferente. Porque aquí, en vez de ser solo está andando com Jesus, Jesús para todo. E Jesus disse: agora ustedes vão parar para estar comigo. Ustedes 3 vamos aparte para um monte. Que é o que Jesus estava fazendo com esses 3? Jesus los estava invitando para que lo acompanhara solos. E nesse momento de estar solo com ele, Jesus revelaria a eles, e de hecho revelou a eles, aparte, lo que Jesus jamás haria em meio de uma multitud. Lo que Jesus jamás haria em meio de agitação. Jesus estava dizendo: aqui que estamos solo nosotros, vou a revelar algo mais que ustedes não conhecem, e não vou a ser quando é muito público, não vou a ser quando é muita gente, não vou a ser quando esté muito agitado. Então Jesus aqui revela a eles um brilho. Aqui está dizendo que é um brilho que nadie nunca lo ha visto e nem lo pode ser. Revela uma glória que esses homens nunca viram antes, e agora essas ramas tiveram acesso a uma parte da vida verdadeira que antes não tinha. Estavam conectados com uma fonte. Quando barra de aí, Jesus orienta e disse assim: quando vayamos de aqui, eu não quero que vocês digam isso a nadie, hasta que eu ressuscite. Depois que eu ressuscite, podem falar. Que é o que Jesus estava dizendo? Há coisas, momentos, discípulos, falando com os 3, que vão ser públicas, que vai ser multitud, que vai ser muita gente. Pero há momentos que é solo ustedes comigo, nada coletivo. Vai ser um momento que eres tu comigo solo, um momento particular. E isso muitas vezes nadie vai saber. E isso muitas vezes tu não vai contar a nadie. Pero foi nesse momento onde eu te recarguei as baterias. Foi nesse momento que eu di a ti as forças para seguir adelante. Não foi um serviço público, não foi uma remuneração, não foi nada dessas coisas. Foi tu comigo, em um momento à parte. Lo que Jesus estava ensinando a seus discípulos vai haver muitas coisas que são públicas, pero há um nível de coisas que és tu comigo, que não vou revelar quando há muita gente. José era dessa maneira, eu estou seguro. Assim como Neemias, assim como Daniel, assim como outros homens de Deus, excelentes em lo que hacían, havia uma fonte aparte do trabalho público, havia uma fonte aparte de lo que todo mundo veía, havia um caminhar com Deus, solo. E isso tu necessitas ter, meu amado. Tempo com o Senhor. E eu não estou falando de estar muitas vezes rodeado aí o dia inteiro na casa, mas eu estou dizendo: vá sair e passear, passeia com o Senhor, vá sair com o perrito, vá orando, vá adorando ao Senhor, deixa que o Espírito Santo hable contigo, vá ser alguma atividade, deixa que Deus hable contigo. Pero la fuente, uno não pode estar solo em um mundo natural, humano, tem que estar conectado com outro. E porque ele era assim, porque esses discípulos aprenderam a ser assim, tinham uma fonte adentro do coração que nunca frenavam, nunca paravam e sempre eram fortalecidos. Amém, meus amados? E aí foi onde Jacob disse: o fuerte de Jacob passou a ser o fuerte tuyo também, José. Mi Deus passou a ser su Deus. Mi fuente passou a ser su fuente, meu hijo. Tu eres bendecido, porque Deus de su padre passou a ser su Deus. Quantos dizem glória a Deus aqui, meu amado? E há um texto, quando vai falar da história de Jacob, del padre. Mira o que diz Gênesis 37:2. Mira que lindo. Empieza Gênesis 37:2. Esta é a história de Jacob. 2 pontos. Próxima palavra. José, sendo de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Então disse: oye, patinou o coco aqui. Essa é a história de Jacob. Empieza a contar-me a história de Jacob. E aí disse: José era de 17 anos. ¿Por quê? Porque se mesclou a história do padre e do hijo. Se mesclou de tal maneira onde agora quem mira Jacob vê José dando seguimento. Quem mira José mira o mesmo Deus que vino de seu padre dando seguimento ao que Deus havia começado nessa família, nessa casa. As histórias se mesclaram de maneira que a fuente de um passou a ser a fuente do outro. E que assim seja em minha vida e em sua vida. Amém, meus amados? Que nossa fuente
às vezes pública, às vezes particular, se revele em todo o que nós outros hagamos. Amém, meus amados? E que podamos ser essas ramas junto a essa fonte que jamais se seca. Glória a Deus. Tu recebes essa palavra em seu coração? Alaba, Senhor, aí, glória a Deus. Passa adelante, hermanos, de la alabanza, para que podamos adorar a Senhor. Quero orar por ti.